Olá pessoal, hoje quero abordar com vocês alguns, afinal de contas seria uma lista interminável se fôssemos falar sobre vários. Vamos falar aqui sobre alguns alimentos teoricamente polêmicos. Aí aquela questão do profissional hoje, nesse mundo maluco das redes sociais, ele está buscando engajamento para ele, sendo egoísta no sentido de, não, dane-se a informação, realmente eu quero engajamento, eu quero crescer nas redes sociais. E o outro ponto de vista do profissional que deseja informar corretamente. O que é complicado hoje, mas isso não tem volta, né? É essa questão de que o que gera engajamento, o que gera realmente crescimento pessoal nas redes sociais vai ser polêmica, vai ser realmente o famoso taca a lenha na fogueira, né? E não muitas vezes a informação correta. Por quê? A informação correta, ela é chata. A informação correta não gera na pessoa aquela expectativa de nossa, verdade, eu engordo por causa do açúcar, eu engordo por causa da manteiga, eu engordo por causa do ovo. É muito fácil ela culpar um único alimento do que ela culpar a si mesma. Não, eu engordo porque a minha rotina é desorganizada, eu durmo mal, meu casamento é uma merda, eu odeio meu trabalho, eu adoro comer batata frita e não estou afim de parar de comer. É muito mais fácil colocar a culpa no pão com glúten ou então no leite com lactose do que assumir a própria culpa e decidir mudar. Então, primeiro de tudo, não existe alimento bom ou ruim fora de contexto. Como assim, Rodolfo? Azeite de oliva extra virgem, um azeite de boa qualidade, acredito eu que todos têm um consenso de que é um excelente alimento. Agora, você pega esse azeite de oliva extra virgem e coloca na alimentação de alguém que dorme mal, que não faz exercício físico, que tem várias outras refeições do seu dia inadequadas, tudo errado. Será que esse azeite de oliva extra virgem vai trazer uma boa saúde? Ou vai emagrecer essa pessoa se for o objetivo dela? Não. Do mesmo jeito, vamos pegar um alimento que é péssimo com relação ao valor nutricional. Vamos pegar uma bolacha recheada, sei lá a marca que faz, Passatempo. Lembrar aqui da minha infância porque é um tipo de alimento que eu, apesar de ser uma delícia, que eu não consumo há muito tempo, né? Se é para comer alguma coisa com alto valor calórico que não seja adequado, eu prefiro outras lambanças, não é algo que me apetece muito. Mas vamos lá, uma bolacha recheada, um passatempo da vida. Imagine alguém que come uma bolacha dessa no seu dia, mas tem um ótimo gasto energético, um ótimo sono, uma ótima rotina alimentar. Será que ela vai ficar obesa por causa dessa bolacha ou biscoito, né? Dependendo da região que a pessoa mora? Obviamente que não. E essa reflexão eu posso fazer para inúmeros outros alimentos. Posso fazer tudo quanto é alimento que vocês têm dúvidas, eu coloco dentro desse contexto e vocês vão ver que um alimento bom, dentro de uma péssima rotina alimentar, dentro de péssimos hábitos de estilo de vida, não vai salvar essa pessoa. Do mesmo jeito que um péssimo alimento, dentro de um ótimo contexto, não vai engordar ou não vai prejudicar a saúde dessa pessoa. Simples assim. Eu poderia desligar aqui. Tchau, pessoal. Recado dado, agora vocês se virem, vocês peguem essa informação que eu passei e apliquem em todo e qualquer alimento que você tenha dúvida. Claro, algumas situações envolvendo alergias, envolvendo intolerâncias mais severas, aí sim nós devemos ter uma exclusão de algum determinado tipo de alimento, mas na maioria das vezes é uma questão de contexto que esse alimento está sendo inserido. Um alimento que, coitado, né? Esse sofreu muito e sofre ainda um pouco, mas já sofreu mais, porque hoje ele tem concorrentes, mas durante um bom tempo esse alimento pagava o preço, né, por essa indecisão das pessoas, incluindo profissionais da área de saúde, com relação se ele é bom ou mal, é o ovo. E até, pessoal, falando em profissionais da área de saúde, hoje eu dou aula para principalmente nutricionistas e médicos, e aí, claro, temos profissionais de educação física, farmácia e outras áreas relacionadas, mas a maior parte dos meus alunos hoje
nutricionistas e médicos. O médico, ele tem uma visão que ele precisa, quando ele vai trabalhar com nutrologia, né, com uma medicina mais integrativa, já eu falo se o leite inflama, coitado do leite também, mas já a gente fala sobre isso, né? Eu não consigo segurar, não é um alimento que inflama, é o seu estilo de vida que é inflamatório. Esse estilo de vida envolve a alimentação, entre outros pilares. Alguém com uma alimentação ok, mas sem exercício físico, sem um sono adequado, uma pessoa com descontrole com relação ao manejo do seu estresse absurdo, ela gera um estresse inflamatório mesmo tendo uma alimentação adequada. Também essa supervalorização da alimentação, pessoal, é um marketing também de profissionais da área de saúde, da indústria de alimentos, da indústria de suplementos, porque a alimentação é um dos pilares. Não adianta você se alimentar bem e o restante da sua vida está errado, tá? Então o que existe é um estilo de vida inflamatório. Para de culpar o leite por todos os problemas aí da humanidade, né? Mas também não estou falando que é para você se entupir de leite, então já a gente fala sobre o coitado do leite, né? Pessoal, esse assunto, sendo bem sincero, por mais que é um assunto que engaje muito, que todo mundo queira saber, pra gente que é um profissional sério na área de saúde, é chato até falar sobre isso, porque é tão óbvio mas colegas aí da área de saúde têm uma visão reducionista e acabam enfiando um monte de minhoca na cabeça de vocês. E até falando nisso, voltando ao lado, né, do médico, que ele deseja trabalhar com nutrologia, deseja trabalhar com uma medicina mais integrativa, com um nutricionista do seu lado, ele não pode ter uma visão do alimento assim como ele tem do medicamento. O medicamento é ferro e fogo. Você está com dor de cabeça, você toma isso, você vai melhorar a dor de cabeça. Mas isso não é a mesma coisa no alimento. A alimentação é todo um contexto. Não tem como a gente afirmar que aquele alimento vai salvar a vida de alguém ou vai matar a pessoa. É diferente do aspecto curativo de uma medicação. Ou de você ir lá fazer uma cirurgia, abrir um corte, remenda, fecha e ok. Então é diferente esse lado da alimentação. Nós precisamos conciliar questões comportamentais, questões de hábitos, questões de preferências e também o contexto que esse alimento, que aquele indivíduo está inserido dentro de inúmeras possibilidades de objetivos, modalidades esportivas, quadros patológicos, entre inúmeras outras fatores. Vamos lá, pessoal, vou tentar não me distrair com até os comentários que vocês colocam, já perguntando situações, né, específicas, para eu tentar desenvolver uma linha de raciocínio com vocês. Ovo agora é ruim ou ovo é bom? Mais uma vez, eu não vou repetir mais isso, mas é a base de todo o nosso bate-papo. Depende de onde ele for inserido. Aí vem aquela questão, é um absurdo jogar gema fora. Se eu analisar o ovo, eu consigo dizer que realmente jogar a gema fora é um desperdício, porque é um excelente alimento. Nós temos ali fonte de colina, é fonte de gordura, e gordura também é interessante, tem uma bela distribuição entre gorduras, até contendo gorduras insaturadas, temos ali um bom perfil lipídico também. Mas agora, vamos colocar um determinado contexto, igual no meu caso. A minha refeição antes do treino, 2 horas antes do treino, eu como ovos. Só que eu utilizo 2 ovos inteiros e cerca de 5, 6 claras, dependendo do tamanho do ovo. Tá, agora, se eu coloco 5, 6 ovos inteiros, aquilo me traria uma ingestão de gordura muito elevada para aquele determinado momento. Ah, mas então por que você não coloca só 2 ou 3 ovos? Porque daí eu não atinjo a minha necessidade proteica. Então, dentro desse contexto, eu preciso estar organizando a separação de gemas e claras, porque eu estou falando de mim, mas pode ser que eu atenda alguém hoje que eu veja a necessidade de usar 2 ou 3 ovos, aí eu vou solicitar o ovo inteiro. Não é uma questão porque tem colesterol a gema do ovo que eu não vou colocar 5 ou 6 ovos inteiros. É pensando na densidade energética muito grande e no balanceamento entre nutrientes, né? Eu nunca penso em caloria, eu sempre penso no balanceamento entre nutrientes. Então fica muita gordura para uma determinada refeição, falando de 5, 6 ovos, a não ser que a gente encontre um contexto onde isso se encaixe. Então, ovo, excelente alimento, agora vai depender do contexto que ele será inserido. Você pode comer ovo frito com bacon e estragar o ovinho, né? Então, realmente, aqui temos essas possibilidades aqui de uso. Olha só, um assunto legal. Acho que o ovo vocês acredito que já tenham entendido bem. Agora, que é onde tem muita dúvida? Adoçante. Né? Adoçante artificial, né? Sem dúvida alguma nós temos ali uma grande discrepância com relação acho que tudo isso que eu estou falando aqui tem discrepâncias, né? Mas vamos falar sobre o adoçante de um modo geral.
Eu gosto muito de utilizar adoçantes na questão óbvia da transição de alguém que está usando cafés com açúcar durante o seu dia e gradativamente vai ou diminuindo esse consumo de açúcar ou introduzindo ou substituindo por adoçante, para quem sabe lá na frente essa pessoa eliminar e tomar o café puro. Vamos imaginar aqui uma situação ideal. O que é o ideal? Vamos falar de cafezinho. É tomar o café puro, ponto final, não tem discussão com relação a isso. Agora, alguém que coloca lá um monte de açúcar no café, no dia seguinte ele tomar esse café puro, com certeza não será interessante. Agora, vamos lá falando aqui na teoria, né? Então na teoria, primeiro passo, vamos falar do cafezinho. Café puro, ok, perfeito, mas temos essa situação de que a transição é complicada. Agora, se for no adoçante, quais são as melhores opções do mercado? A resposta de milhões: Dalmatina e Stevia, ponto final. Eu poderia acabar a discussão aqui. Mas hoje de manhã, por exemplo, eu já fui no mercado. E até por curiosidade, sabendo que eu ia abordar esse assunto com vocês, eu dei uma olhada no mercado normal, né? Não no mercado especial e tal. Eu olhei na prateleira. A gente só acha ciclamato, aspartame, sucralose e um ou outro Stevia. Por quê? Porque as pessoas estão tão acostumadas a essas e nem sabem da existência de uma Dalmatina, né? Ou então tem uma versão a Stevia, porque realmente assim, a maior parte dos produtos, a não ser quando tem uma concentração muito alta, eles não são tão palatáveis assim. Então aí nós temos essas situações, Dalmatina e Stevia, são mais caros. E aí? Então a gente já começa a esbarrar nesse fator, tá? Então é como se a gente morasse em Beverly Hills e todo mundo pudesse realmente comprar tudo do bom e do melhor. Não, nós vivemos no Brasil, um país subdesenvolvido onde a pobreza impera, né? Então, nesse sentido, a gente já tem essa dificuldade. Sucralose, que acaba sendo um adoçante muito popular, ele pode trazer prejuízo para a sua microbiota. Mas será que ele sozinho vai fazer esse estrago? Vai depender, de novo, mais uma milésima vez do contexto. Emoções afetam a microbiota, a alimentação principalmente afeta, sendo boa ou ruim, vai afetar positivo ou negativamente a sua microbiota. Então, dentro de um contexto, pode ser mais um tijolinho ruim, um tijolinho quebrado que você coloca na parede da sua microbiota. Agora, de novo, se você tiver 100 tijolinhos bons para um tijolinho ruim, isso vai ser insignificante. Uma dica para você que vai utilizar, vamos por exemplo aqui a sucralose. Sucralose, vamos imaginar que para você seja o melhor custo-benefício, você gosta do sabor e está utilizando de uma maneira até que controlada em alguns momentos do dia. Eu não sugeriria você utilizar nos intervalos das refeições, pensando aqui naquela velha discussão que existe ainda, mas isso cada vez já mais, na verdade essa discussão tem uns 20 anos, tá? Com relação ao adoçante artificial e picos, né, com relação a picos insulínicos, né? Então isso aqui nós já temos essa visão de que sim, pode gerar esses tipos de picos. Agora, dentro de uma refeição, eu acho pouco provável. Você está lá comendo um pãozinho francês com um ovo, uma frutinha, cafezinho, adoçante. Eu não vejo grande problema nisso. Agora, intervalo das refeições, você está lá no ambiente de trabalho tomando cafezinho com sucralose entre as refeições, eu já não aconselharia isso, tá, pessoal? Então aconselharia se for utilizar, que utilize durante no momento com a refeição e não separadamente. Mas aí eu dei o exemplo do café, mas suplementos, enfim, né, tudo basicamente hoje da indústria fit, né, da indústria saudável ou tentando ser saudável, acaba tendo adoçantes artificiais. Então é importante a escolha. Hoje as indústrias mais sérias, mais bem organizadas, nesse sentido, que tem uma equipe de nutricionistas e tudo mais, tem opções lá com Dalmatina, com Stevia, mas lógico, tudo isso vai custando cada vez mais caro, né? Então é aquele mundo ideal e o mundo real, a gente precisa fazer uma união entre eles. Xilitol, ele acaba não sendo muito bem interessante. Xilitol, maltitol, acaba prejudicando também a microbiota intestinal. Não é uma boa ideia, né? Então o xilitol, até já eu falo sobre outro alimento que tem essa mesma visão, né? Quando entrou o xilitol, nossa, maravilha, é um adoçante natural. Mas hoje nós sabemos que não é uma das melhores opções pela questão fermentativa, pelo desconforto intestinal. Eu fujo de xilitol e maltitol sempre, eu não gosto, para o meu consumo pessoal. Mas pode ser que alguém tenha uma boa adesão com ele e ok, né? Mas
Particularmente eu não gosto para mim e sempre tenho aquele alerta com os pacientes se tem algum desconforto gastrointestinal com o seu consumo. Eritritol, uma boa opção também, vamos dizer que seria ali o terceiro, né? Stevia, talmatina e depois eritritol, muito melhor do que, por exemplo, o uso de no caso ali, sucralose, etc, né? Então, assim, pessoal, fazendo todo alimento a gente chega nessa questão, né? Aí, xilitol, etiliqueta, 10 minutos estou cheia de gás, boa parte das pessoas, assim como eu também, tenho essa sensação. Mas aí, de novo, pessoal, na teoria, é moleza. E hoje eu vejo isso muito clássico, né? Porque hoje eu mais dou aula e palestras do que eu atendo. E na maior parte da minha carreira eu mais atendi do que dei palestras e dei aulas. E sendo bem sincero, é muito mais fácil dar aula e dar palestra do que prática clínica. Tanto que eu até imaginava que quando eu fosse migrar para a carreira acadêmica, eu ia deixar de dar aula, né? de atender. Mas se eu parar de atender, eu perco justamente o meu diferencial. Porque é muito fácil eu falar para vocês que talmatina e stevia é a melhor opção. Tá, mas e se aqui hoje aparece um atleta um atleta ou alguém numa determinada situação que não tem condições para comprar isso, ou realmente não gosta do paladar. Então a prática clínica ela é porradeira, né? Sendo bem sincero, para mim o melhor professor é aquele que tem uma carreira acadêmica brilhante, mas que trabalha na prática, né? Aí realmente nós temos uma grande união, só que para isso nós precisamos de 20, 30, 40 anos de carreira para conseguir conciliar tanta informação no sentido de ciência, mas colocar em prática, porque, gente, dá uma palestra moleza, você pega lá a ciência, coloca no slide, segundo esses estudos, joga o rojão pro cara, né? Segundo fulano de tal é assim, segundo fulana de tal é assim. Na prática clínica não, é você que vai ali, seja alguém com paciente crítico, vai determinar uma prescrição que pode salvar ou pode ferrar a vida daquela pessoa no estado crítico, e um atleta que você pode ou proporcionar o alto do pódio ou você pode ferrar a preparação daquele atleta. Então é muito fácil, vamos falar aqui, eu adoro esse assunto, né? Suplementação alimentar. A gente falar, por exemplo, aqui de bicarbonato de sódio na teoria e tal. Aí você vai lá e prescreve sem testar antes bicarbonato de sódio com um atleta que vai disputar um campeonato mundial e dá lá um efeito, um desconforto gastrointestinal, o cara perde toda a preparação da uma vida dele por causa de uma prescrição errada sua. Então, de verdade, dar uma aula é mais fácil do que atender, pessoal, principalmente falando aqui desse lado de pacientes críticos no sentido de saúde e pacientes críticos também no sentido ali de alto nível do esporte. A gente não pode errar. Aqui citaram um alimento que eu tinha até esquecido que vale a pena nós comentarmos, porque ele é muito mal interpretado, assim como acho que quase que tudo. Mel. Pessoal, em uma das pós-graduações que eu coordeno, de Nutrição Clínica Integrativa Funcional, que é a pós-graduação mais direcionada para a prática clínica. Fica aí a dica, inclusive, em outubro nós temos uma turma nova dessa pós-graduação de Nutrição Clínica Integrativa Funcional. Nós temos uma disciplina de apiterapia, onde realmente o Dr. Micael, que é um médico especialista em apiterapia, palestra no mundo inteiro sobre esse assunto, ele nos mostra que realmente o mel não é um açúcar comum. E é meio que óbvio, né, pessoal? Olha realmente o processamento desse mel, não é um alimento que é tão simples assim, é algo, quando é de alta qualidade, nós temos ali propriedades incríveis, onde não é apenas a gente não pode enxergá-lo, e eu confesso que eu enxerguei o mel assim durante alguns anos da minha carreira, como um açúcar. Não, é um açúcar, 1 grama, 4 calorias e ok, muito diferente, tá? Então realmente um mel de ótima qualidade, eu considero uma excelente opção se o objetivo é realmente você ter um alimento com uma concentração de carboidratos de alto índice glicêmico, por exemplo. Eu vejo até essa história agora da modinha do doce de leite. Se eu, de verdade, se for colocar doce de leite no meu pão pensando no dia a dia, eu colocaria mel, né? Sem dúvida alguma, uma opção que tem ainda benefícios até sequer descobertos. Que a gente tem essa ideia de que o alimento, que a gente sabe tudo sobre os alimentos, mas tem muitas propriedades dos alimentos, falando aqui dos alimentos da natureza em si, não os alimentos industrializados, nossos alimentos em si, nós temos muitos fatores desconhecidos, vários compostos que com certeza trazem benefícios à nossa saúde que ainda não foram descobertos. Pega lá um repolho roxo, uma cebola roxa, mel, alimentos desse nível, nós teremos inúmeras possibilidades para estarmos
buscando esse conhecimento, né? A Isadora já adora o doce de leite, né? Enfim, pessoal, na nutrição esportiva, falar aqui de exercício, porque vocês estão falando de treino. Na nutrição esportiva, alimentos de alto índice glicêmico, aí eu posso falar desde mel, desde doce de abóbora, goiabada, geleia, tudo isso sempre foi muito bem utilizado, principalmente pós-treino, pensando em ressíntese de glicogênio para quem treina 2 vezes ao dia. Então vamos pegar aqui no mundo real, né, um atleta, um lutador profissional, ele tem o treino da manhã, geralmente entre 9 e 11 da manhã, e entre 15 e 18 horas seria o segundo treino. É um espaço muito curto do primeiro para o segundo treino, então pós-treino nós precisamos ressintetizar esse glicogênio. Então dá-lhe carboidrato simples, então sem dúvida alguma esses tipos de doces, eles são muito bem-vindos. Falando de um fisiculturista profissional, um bodybuilder lá de 130 quilos, um monstro realmente, é de conhecimento, acredito, de boa parte de vocês, o uso de insulina num período de otimização de ganho de massa muscular desse atleta. Muitas vezes, aí cada um vai ter o seu protocolo, mas acabou o treino, joga insulina de ultra rápida e com isso precisa comer carboidrato simples e dá-lhe doce, dá-lhe sucrilhos com açúcar e outras situações. Agora o menininho lá, adolescente com o bracinho igual essa caneta, ele vê um atleta profissional postando no Instagram isso, e ele nem sonha dessas questões de interação droga-nutriente no nível daquele do esporte, e ele vai lá com aquele treininho lá com 2 quilos na sua anilha fazendo rosca direta, comendo 1 quilo de sucrilhos depois do treino, né? Então aí, essas discrepâncias da internet, né? Onde pré-treino e pós-treino, você precisa, antes de pensar no alimento, é pensar no treino, é pensar como que será o seu treino. E aí eu quero complicar. Tá, pensamos primeiro no treino, intensidade e volume, tá? Paralelo a isso, quem é essa pessoa? Aí eu entro naquela história que eu tento abrir a mente de vocês, mas eu sei que é um pouquinho difícil. Um alimento com determinado valor calórico, determinada composição nutricional, ele terá diferentes reações ou diferentes metabolizações para diferentes pessoas. Pega alguém que é muito comum, alguém que hoje tem 25 anos, que foi gordinho ou até obeso, até 23, mudou o estilo de vida, tá lá todo focado, não sei o que, mas é um organismo diferente daquela pessoa, com mesma idade, mesma composição corporal hoje, mas que é um atleta desde a infância. Aquele metabolismo dessa pessoa já vem fazendo biogênese mitocondrial desde que ela tem 3, 4 anos de idade. E hoje ela é uma fornalha para queimar calorias, né? É uma fornalha diferente daquele que tem 25 anos de idade, 2 anos positivos e 23 anos negativos no seu estilo de vida. Então, aí já muda completamente de figura. Então, quando a gente fala de alimento pré e pós-treino, antes de tudo, quem é esse cidadão? É alguém que desde a infância tem uma estabilidade com relação à sua composição corporal, que sempre tem exercício físico, boas alimentações, uma sensibilidade insulínica ótima, uma microbiota ótima, é uma pessoa que tem atenção plena na refeição, uma pessoa que está com sono em dia. São N fatores e vocês acham que fazer uma formulinha de bolso vai resolver a vida do paciente de vocês. Isso está errado. Está completamente errado essa visão numérica a respeito das pessoas, como se realmente todo dia a gente tivesse o mesmo gasto energético. Se você dormiu hoje 5 horas e ontem dormiu 8 horas, você vai ter consumos alimentares, você vai ter metabolização diferente dos seus alimentos de acordo com um único fator de sono. Se você está com o emocional abalado hoje e ontem você estava super feliz, a metabolização dos alimentos já muda. Não é só a questão comportamental que vai fazer você comer mais ou comer menos. Gente, se fosse fácil, estava todo mundo sarado. Cada dia nós temos mais médicos, cada dia mais nutricionistas, cada dia mais profissionais de educação física para nos ajudar. E por que a população só aumenta estatisticamente a quantidade de gordura, a quantidade de problemas relacionados à saúde devido à má alimentação? Porque não é tão simples assim, tá? Então, vamos lá, dando prosseguimento aqui. Até comentaram aqui, né, de manteiga e margarina, né? Um negócio chato também isso, né? Entre manteiga e margarina eu ponho ovo no meu pão. E se for colocar gordura no meu pão, eu vou fazer o que se faz na Itália, na Grécia, em vários outros países. Eu vou colocar azeite, ponto final. Eu também poderia parar a minha explicação por aqui. Vai colocar alguma coisa no pão, põe ovo ou põe azeite. Agora, se quiser usar manteiga ou margarina, mais um fator. Eu, particularmente, se eu fosse escolher entre as duas, eu ia usar
bem de vez em quando, manteiga, porque eu gosto, no sentido eu ia colocar um pão na chapa, até aquela... deixaria até casquinha preta também, que é um inferno para a nossa saúde aquilo, mas na produto de glicação avançada, né, aquela casquinha que é uma delícia, mas seria, por exemplo, assim, um consumo num sábado, num domingo, ou uma situação muito especial, né, mas não colocaria isso no meu dia a dia. Agora, vamos pensar, mais uma enésima vez, alguém com um ótimo estilo de vida, com um ótimo equilíbrio entre os nutrientes, tudo maravilhoso. Bom dia, Carlinha. Tudo maravilhoso. Que diferença faria eu colocar um pouquinho de manteiga ou até mesmo de margarina no meu pão dentro desse contexto? Será que eu teria algum problema cardiovascular? Praticamente impossível, não consigo enxergar isso. Será que eu me tornaria obeso utilizando uma quantidade minúscula ali de manteiga ou de margarina no meu pão? Acho pouquíssimo provável, tá? Agora, paralelo a isso, a discussão de vocês, eu só vou colocar assim uma pulguinha atrás da orelha. Mas agora, antes disso, como professor, eu preciso dar essa orientação. Sempre que vocês virem um profissional defendendo um ou defendendo outro, essa pessoa não entende do alimentaridade do contexto. Esse é o ponto final. Por isso que eu não gosto de me posicionar a favor ou contra determinado alimento, porque isso não existe. Vamos pegar aqui um refrigerante açucarado. Um atleta que está lá correndo uma maratona, no meio de uma prova, ele tomar aquele refrigerante pode ser o divisor de águas dele conseguir completar a prova, se lógico ele não tiver nada melhor do que aquilo naquele momento. Então, qualquer alimento a gente consegue encaixar dentro de um contexto onde ele seja interessante em algum momento, tá? Agora, com relação à margarina, não é porque ela deixou de ter o seu teor principal de gorduras devido ao processo de hidrogenação que ela passou a ser um excelente alimento. É igual aquela mesma pessoa, pô, caramba, você lembra do João, nosso amigo de infância? Cara, ele se acabou no crack, né, meu? Não, você não ficou sabendo? O João não usa mais crack, agora ele usa cocaína. Pô, será que o João tá saudável hoje porque ele parou de usar o crack? Será que não teve uma outra substituição, né? Então, o processo de interesterificação, que é hoje utilizado na produção de margarinas, então resta-se ainda, temos muitas especulações se realmente isso não é maléfico à nossa saúde, né? E temos aí já no PubMed vários artigos mostrando possíveis relações com doenças cardiovasculares com o uso, né, da margarina com o processo hoje de interesterificação, tá? Então, deixa essa pulga na orelha de vocês, porque é o seguinte, na minha graduação, eu me formei em 2003, eu aprendi que a margarina hidrogenada era melhor do que a manteiga. E ao longo dos anos, o que foi acontecendo? A margarina, com a sua base, né, hidrogenada, ela se tornou um péssimo alimento. Então eu estou falando aqui da minha formação para hoje. É igual o xilitol. O xilitol apareceu como queridinho. Ah, xilitol é natural. Opa, hoje nós já vemos que não é a melhor opção. Então assim, se eu fosse dizer o que eu enxergo disso, já vai cair por terra provavelmente essa questão da margarina ser um bom alimento. E pessoal, desde a graduação, hoje ninguém vai ficar me convencendo a comer margarina. Eu ponho o ovo no pão e desde sempre, e se for para colocar alguma coisa de vez em quando, vou colocar manteiga, que é mais gostosa. Aquela aviação, inclusive, ou manteiga gostosa, né? Então é uma questão assim, pessoal, não dá para a gente ficar discutindo um alimento sozinho, né? Tem todo um contexto, né, para a gente estar aqui avaliando essas questões. Aí eu posso até pensar, falando de gordura, um tipo de gordura no preparo dos alimentos. Eu acho que isso é muito importante, né? Particularmente, eu só uso óleo na minha casa na salada. Eu coloco azeite de oliva extra virgem na salada, né? Arroz eu uso aquelas panelinhas lá para fazer. Carne eu gosto de usar air fryer. Eu não uso nada disso com relação de óleo no preparo dos alimentos. Eu não vejo necessidade alguma, né, de colocar um óleo para esse preparo. Mas se você for utilizar, dica, azeite, claro. Se for economizar um pouquinho, o óleo de canola acaba sendo uma boa opção também. O óleo da soja, o problema é o processamento dele, né? Não necessariamente a composição da soja. A composição da soja é ótima, o problema é o processamento, em vários fatores. Aí vamos combinar, semana que vem eu faço
um bate-papo só sobre soja. Posso até convidar algum amigo que é especialista aqui no estudo de soja, porque é o alimento também para a gente tirar vários mitos da frente, né? Porque as pessoas querem essa resposta sim ou não, mas tudo depende. Aqui eu estou passando rapidamente por alguns alimentos, mas na verdade cada alimento nós poderíamos estar abordando de maneira separada. Banha de porco, olha só, né? Nossos bisavós, tataravós usavam banha de porco no preparo dos alimentos. E oxandrolona não é alimento, até onde eu sei. Para muita gente virou, né? Para muita gente oxandrolona virou alimento, mas aqui nesse contexto não é. Mas olha só, né? Aqui a banha, né? Usava-se a banha de porco no preparo dos alimentos e os níveis de obesidade eram muito menores do que hoje, infinitamente melhores. Então não é também que a banha de porco seja uma excelente opção, mas nós podemos, dentro do contexto, usar a banha de porco no preparo dos alimentos e ninguém ficar gordo ou ter doenças cardiovasculares. De novo, é o contexto, né? São ali situações que, sabe, igual eu falei para vocês no começo da live, para um profissional que atende e busca informações da ciência é um assunto muito chato de abordar. Só que é o que gera engajamento, é o que as pessoas querem saber. Mas a resposta depende sempre, né? Na banha de porco. Se você gosta, usa. Mas você tem que ter uma ideia de que é uma gordura saturada e você deve ter um controle naquele consumo. O que não acontece muitas vezes com o óleo de coco, né? O óleo de coco é um tipo de gordura riquíssima em gordura saturada. Agora, se você gosta de untar a sua panela com óleo de coco e faz isso dentro de um contexto adequado, qual que é o problema? Qual que é o problema? Né? O problema, eu acho, é a pessoa usar o óleo de coco achando que vai emagrecer com ele. Mas você usar isso para untar uma panela... óleo de abacate também é uma excelente opção para untar uma frigideira, se é que você precisa untar a sua frigideira. Eu não unto a minha, né? Então é uma questão também do contexto, tá, pessoal? E lógico, quantidade. Você comer aquele feijão boiando ali na banha de porco, aí sim é um problema. O problema não é a banha de porco, o problema é a quantidade, enfim, é todo o conjunto. Vai ter lá um toicinho, uma linguiça, que delícia, hein? Aquele feijãozão pesado, né? Que você come aquilo, já pode ir pra cama dormir, né? Mesmo na hora do almoço, né? De tão pesado que é. Então, se fosse para pensar, pessoal, vamos imaginar aqui, alimentos péssimos realmente pra gente introduzir, né? Vamos pensar aqui o Ismael aqui, questão de ponto de fumaça, né? Tá ok, né? Que eu ia comentar, mas vamos deixar isso por outro lado, senão eu não vou conseguir andar aqui dos outros alimentos, tá? Falar aqui da questão de aquecimento, tanto de aquecimento quanto de resfriamento com relação a alimentos, né? Porque muitas vezes a gente pega uma informação, até mesmo na ciência, com relação a temperaturas, né? Onde determinado alimento, determinada substância em uma determinada temperatura, ela é tóxica. Mas aí a gente não para pensar, mas será que no meu dia a dia eu chego nessa temperatura? Né? Então são umas informações assim que às vezes na ciência são reais, mas na prática a gente não chega nem para baixo nem para cima naquela determinada temperatura. Mas aí é um assunto para a gente bater um papo em outro momento, que isso é uma curiosidade bem interessante, tá? Algo, né, que a pipoca é igual a pipoca, né? A pipoca pode ser, aí sim, na mesma situação, o milho de pipoca é ótimo. Agora, se você compra uma pipoca industrializada, repleta de outras substâncias, ela se torna um alimento não adequado. Mas então, voltando naquela pergunta, né, até o Thiago me ajudou aqui, se fosse para nós listarmos alguns alimentos realmente péssimos, salsicha, com certeza a gente poderia colocar nessa situação. Poderíamos aqui pensar sucos artificiais açucarados, né, que são geralmente utilizados fora de contexto. Eu não vejo, pessoal, o açúcar, trabalhando com esporte, eu não posso ver o açúcar como um vilão, porque o açúcar em um atleta ele é fundamental, principalmente falando de atividades de alta intensidade, grande volume. Esses atletas precisam de carboidrato simples antes, durante e depois do seu treino. A questão é o açúcar fora de contexto, é você ficar antes de dormir se entupindo ali de doce, né? Então, aqui já estão me ajudando, né? Miojo, né? Claro, macarrão instantâneo. Aquele miojo, pessoal, depois que eu vi
eu visitando uma indústria, até na época a gente estava tentando elaborar um macarrão proteico e tal, não deu muito certo nessa época a ideia, mas eu frequentei bastante uma indústria alimentar que produzia miojo, né? Quando eu vi aquela bacia gigantesca de óleo fervendo, aí descia o macarrão, né? E subia, pingando, nunca mais consegui comer na minha vida. Então, além dessa questão, nós temos a questão do tempero em si, né? Então, é um alimento que não dá para realmente chamarmos ali de uma boa opção para o dia a dia. Aí nós temos bolacha recheada, sorvetes tradicionais, né? Que delícia, né? Dá até água na boca, esses lazarentos, esses alimentos que não valem nada, mas como são gostosos, né? Os famosos quisucos, né? Com certeza. Algo que eu amo, mas eu busco daí no caso, utilizar receitas mais adequadas, são nuggets. O troço que eu amo, por mim eu jantaria nuggets todo dia, que troço gostoso, né? Nuggets é um negócio fantástico, mas é uma carne totalmente processada, pegam até o bico da galinha e jogam lá dentro, né? Então realmente não é algo para ser propiciado para nossa população, nossos pacientes, mas nós temos ali a opção de pegar um peito do frango e fazer uma receita em casa, né? É claro, chips, né? Apesar que ainda até melhorou um pouco, né? A composição de alguns desses salgadinhos, mas obviamente, né? Isso não seria algo apropriado, né? Para o nosso consumo. Então esses sim são alimentos assim, para a única justificativa é algo que realmente seja, eu amo nuggets de vez em quando, mas ainda vai ter uma opção. Então hoje nós temos opções. Eu fiz uma brincadeira, tá, André? Eu não sei se coloca o bico da galinha, tá? Só foi uma brincadeira, tá? Por isso que é complicado, o profissional de saúde às vezes faz uma brincadeira sobre o assunto, né? O pessoal pode levar a sério, mas se bobear tem mesmo, eu só não tenho certeza, tá bom? Agora, dentro desse contexto de você gosta muito, você tem essa consciência de que não deve se estar ingerindo esse alimento de maneira rotineira, é ok, né? Refrigerante, olha, excelente opção, excelente reflexão. Coca-Cola zero ou Pepsi zero, refrigerantes dietéticos, tá, pessoal? É algo complicado, de novo, por causa do contexto. Vocês vão observar nas redes sociais inúmeros... Abraço, Venilson! Maravilha, grande atleta aí, o Venilson, um dos maiores atletas aqui da história do nosso país, aqui no fisiculturismo. Quando era adolescente lá, ficava babando lá no físico do Venilson, caramba, esse cara é fenomenal, e até hoje aí, 20 e poucos anos depois, ainda continua no topo ali como atleta, né? Uma carreira muito longeva, né? Um dia vamos falar sobre essa questão de longevidade no esporte, né? Porque que algumas pessoas como o Venilson conseguem manter-se ativos no esporte por tantos anos, é que alguma coisa fazem de muito certo. Então aquela questão de observação, pessoal, a gente fica só muitas vezes lendo artigo científico, mas é começar a observar. Caramba, aquela pessoa está no caso do Venilson, está com 70 anos de idade, 80 anos de idade, está super saudável. O que essa pessoa fez ao longo da vida para chegar nessa maneira super saudável? Nossa, não fez nada adequado com relação à alimentação, mas talvez foi uma pessoa feliz, talvez é uma pessoa que não teve grandes ambições na vida, teve uma vida tranquila, uma vida dando valor no sol, no pôr do sol, ao invés de dar valor na Mercedes, na BMW, na Porsche, passar a vida atrás disso. Enfim, são N fatores, não é só a alimentação que vai melhorar a sua longevidade, melhorar a sua saúde, melhorar todos os contextos, né? De novo, é o marketing de profissionais, indústria de alimentos, indústria de suplementos, fazendo a gente acreditar que a alimentação é o que resolve tudo. Não é bem assim, a alimentação é um dos pilares. Olha que legal que o Diego, você mudou minha vida, caramba, Diego. Era obeso, hoje sou atleta, que maravilha, Diego, né? Parabéns aí, né? Confesso que eu não estou me lembrando de você, mas, poxa, que né, foram muitos e muitos pacientes, mas se eu bater o olho em você, eu já lembro, com certeza, a memória é boa. Olha só, fui professor da pós-graduação em Umuarama, no Paraná. Olha só, Diana, que legal. Isso foi em 2007, 2008. E olha só, Diana, o meu sonho sempre foi ser professor. É o que eu faço hoje. E muito jovem, nessa época eu devia ter meus 25, 26 anos, eu fui convidado para ser professor de pós-graduações em algumas universidades do Paraná, no Paraná.
E eu comecei a dar aulas, né? Mas eu fiz isso por 4 anos. Mas eu sentia que, caramba, eu ainda sou pouco para esse cargo tão importante que é ser professor. Então eu fui me dedicando aqui na minha carreira ao longo de muitos anos para chegar um momento que, opa, acho que agora eu consigo ajudar os meus alunos de uma maneira ainda melhor. Então, é aquela história, muitas vezes antecipar sonhos podem gerar pesadelos. Eu não me sentia confortável na época de ser professor de pós-graduações com 25, 26 anos. Aí pode falar, mas idade é só um número. Depende, pessoal, porque a gente precisa de alguns anos de prática para realmente ter uma bagagem acumulada naquilo que nós estamos ali, nós estamos dispostos a fazer. Você pode ter uma ótima bagagem no sentido científico, no sentido de conhecimento abstrato, né? Aquele conhecimento que você leu, mas que você vivenciou, que é um principal, eu vejo aqui numa passar uma informação real para as pessoas. E até o assunto, não esqueci não, do refrigerante, eu vou usar meu ponto de vista prático também para dar essa explicação, além da questão científica. Nós precisamos de alguns anos de estrada, né? Então, essa historinha aí temos fotos juntos, que legal essa historinha aí dessa época, me traz ótimas lembranças. Mas olha só, vamos lá, ferro e fogo, refrigerante dietético é um bom alimento? Não dá nem para chamar de alimento, um negócio completamente industrializado com substâncias. Assim, quando eu falo industrializado, também, de novo, deixa eu me corrigir, não é porque é um alimento industrializado que ele é ruim, tá, pessoal? Então a gente tem que tomar cuidado também com as formas que nós vamos nos pronunciando. Mas no caso de um refrigerante dietético, ele jamais pode ser dito como um bom alimento. Agora, mais uma vez eu entro naquela história do começo da nossa live. Eu vou começar e vou terminar falando a mesma coisa. Depende do contexto. Eu adoro refrigerante dietético. Eu gosto daqueles mais lazarentos mesmo, aquelas Fanta laranja zero, Fanta uva zero, aquele troço entupido de corante, né? Então é algo assim que, poxa, não dá pra gente defender, por mais que eu goste, mas não dá pra defender. Eu tomo de vez em quando? Tomo uma Coca Zero, tomo um Pepsi Zero. Quando eu acho esses aí, Guaraná Zero, eu vou tomando. Mas dizer que isso é saudável, não. Mas ao longo da minha vida eu venho usando, é algo que eu nunca cortei da minha alimentação, não uso todos os dias, mas uso com boa frequência. E nesse período todo, meus exames estão adequados, eu nunca tive um sobrepeso, muito menos me tornei obeso por causa desse consulto, mas a gente não pode defendê-lo. Se eu tomasse água, muito melhor, mas eu sempre tive uma vida social muito ativa, no sentido de eu adoro restaurantes, eu viajo o tempo todo. Imagina só, você senta numa mesa com amigos, está todo mundo lá na cachaça, está todo mundo comendo, bebendo alguma coisa. Garçom, por favor, eu quero uma água com limão espremido. Gente, na teoria é lindo isso, mas na prática não funciona muito bem não, pelo menos até hoje eu não encaixei isso na minha rotina. Agora, claro, né, alguém que tem seus objetivos acima, objetivos estéticos, ou então uma pessoa muito criteriosa, ok, mas para a maioria das vezes é uma situação difícil. Vamos lá, sentou, aí por isso que é importante o ambiente. Você sentou na mesa com 4 amigas que têm o mesmo estilo de vida que você e todo mundo pede água, legal, água saborizada, não sei o que, aguinha com limão, legal. Agora imagina lá, você encontra seus amigos, tá todo mundo lá tomando qualquer coisa e você pede água, você passa a ser o chato da mesa, poxa, né? Já aconteceu de eu quebrar assim o jantar, já me lembrei de algumas situações assim, que eu quebrar o jantar por ter pedido uma água, ou até mesmo ter pedido um refrigerante zero, e meus amigos lá descendo o pau na cerveja. Então assim, eu uso refrigerante zero, eu bebo bebida alcoólica, mas não vou poder dizer que isso é perfeito, está longe de ser perfeito. Então muito cuidado com essas questões. Vocês verem alguém que tem um ótimo físico tomando um refrigerante zero, você pode ter certeza que para aquele ótimo físico o restante do estilo de vida dele é impecável, né? Algumas substâncias, pessoal, aí entra um assunto muito complexo, que é uma falha da nossa formação como nutricionistas. É um conhecimento sobre ingredientes.
né? Um conhecimento sobre ingredientes. Quais são aquelas substâncias de determinado alimento? Então é algo que muitas vezes um nome estranho não é de nada que faça mal para a sua saúde. Então às vezes eu vejo na rede social situações assim, evite rótulos com nomes estranhos. Tá, mas se a gente pegar aqui a composição da maçã e colocar um nome científico ali, a gente vai achar nomes estranhos, então toma muito cuidado com esse tipo de abordagem, mas algumas substâncias sequer são reconhecidas pelo nosso intestino, né? Então, assim como o plástico, né? A gente tomar água num copo de plástico, isso durante anos de maneira crônica, você acaba tendo ali uma ingestão de microplásticos, bisfenol A, até comer peixe, o peixe que vem do oceano, né? O peixinho, coitado, vai lá comendo plástico a vida inteira e a gente vai lá e come o peixe. Então a gente ingere aquele bisfenol A, que é um xenobiótico, é um disruptor endócrino. Então aí pega lá o refrigerante, só o fato de estar na embalagem de plástico já é ruim, né? Então mais algumas substâncias inadequadas. Então a gente não está falando de nada bom, nada ótimo, mas dentro de um contexto ele pode ter seu efeito ruim, falando aqui das substâncias contidas, amenizados, tá? Então é algo assim para mim, de novo, do igual comecei a nossa live. Nós aqui temos que ter essa visão de uma visão mais ampla, né? E daí nós vamos chegando à conclusão de que realmente nós temos essa dificuldade com o ambiente que nós vivemos. Nós estamos num ambiente completamente contaminado, onde até eu tenho alguns colegas que estão tendo essa atitude, né? Tem um estilo de vida que permite fazer, eles estão indo morar realmente em chácara, em sítio, em locais onde eles podem ter controle do que cultivam, do que plantam, no caso se comer animais, né? Dos animais que cuidam. Então nesse caso as pessoas conseguem ter esse contato com a natureza. Então resumindo, se você quer realmente ser 100% saudável hoje, a gente precisa voltar, dar uns passinhos atrás no processo evolutivo. Você tem que abrir mão da nossa ambição, da gente já querer exatamente hoje o iPhone 14, da gente já querer ter férias em Maldivas todos os meses, de morar numa mansão, de ter inúmeros carros. Vai ter que abrir mão dessa ambição para voltar a colocar o pé na terra, ter exposição ao sol, ler livros que não tenham nada a ver com como ter sucesso, como ficar rico, como ter engajamento nas redes sociais. Então é um todo, não é só o que vai no prato de comida, né? Então é algo que muitas vezes boa parte de nós poderíamos fazer isso hoje, mas a gente prefere continuar nessa loucura de acumular bens para se tornar o mais rico do cemitério, para acumular bens para mostrar para os outros e não muitas vezes para a gente desfrutar deles. Mas aí já é outra história que eu vejo como hoje, né, com tantos anos de prática, é mais importante até do que cálculos de caloria, bater macros, bater micros, mas quem aqui provavelmente tem menos de 40 anos não está preparado para essa história ainda, né? Se a gente nascesse com a sabedoria de quando a gente morre, nossa, a vida seria muito fácil, a vida seria muito tranquila. Acho que é por isso que a gente atinge a sabedoria quando a gente está ficando mais velho, né? Então é meio que, tá vendo, seu trouxa? Então, né, se tiver uma nova vida, né, você já tenta melhorar isso lá na frente, né? Enfim, mas isso aí já são outros assuntos, né? Bom, pessoal, até um alimento aqui pra gente finalizar. Eu teria mais 3 aqui para finalizar, eu vou tentar rapidinho, tá? Olha só, amendoim, já colocaram aqui, amendoim inflamatório, né? Para algumas pessoas, até pessoal, voltando, o refrigerante tem adoçante artificial, então ô Ferreira, 1% do profissional que eu sou, estou aqui tentando te ensinar tudo que eu sei, você tem que ser 100% melhor e não 1%. Minha ideia é você ser muito melhor, por isso que eu estou passando todos esses insights aqui, tá? A mesma história do adoçante artificial, naquele sentido de que se for consumir, evita usar um refrigerante dietético como parte da sua hidratação. Exemplo, vamos imaginar, eu trabalho parte do meu dia sentado, né? Fico horas e horas sentados produzindo aqui, ou atendendo, ou tendo alguma situação nesse sentido sentado. Entre uma refeição e outra, ficar bebendo refrigerante zero, eu não recomendaria. Agora, se for para usar, use com a refeição, desde que não atrapalhe o processo de mastigação. A gente já tem outro problema também, né? Você atrapalhar o processo de mastigação com líquido na refeição. Então, se for para pensar no jeito menos pior, esse seria uma das possibilidades. Igual o cafezinho também, com relação ali ao cafezinho com adoçante, no caso, se você vai colocar isso no seu cafezinho. Agora, pessoal, falando do amendoim, qual que é a questão?
Amendoim, por incrível que pareça, ele é uma leguminosa, não é uma oleaginosa, né? Como as pessoas muitas vezes acreditam. Então ela tem um ótimo valor de proteínas. Acaba sendo uma excelente opção, inclusive, para quem é vegano, para estar utilizando. Agora, um erro clássico, pasta de amendoim como pré-treino. É um alimento rico em gordura. Pré-treino, nós precisamos de mais carboidrato. Aí vem aquela comparação que eu vejo nas redes sociais. Eu não gosto dessas comparações, mas eu vejo toda hora. Pasta de amendoim ou doce de leite pré-treino, né? Ou vamos mudar esse doce de leite, goiabada, geleia, mel. Se for analisar com essa visão simplista, muito melhor o alimento fonte de carboidrato, porque colocar uma quantidade de gordura muito grande no pré-treino não é interessante. Agora, a pessoa faz lá uma receita que ela usa 10, 15 gramas dessa pasta na refeição pré-treino. Isso não vai atrapalhar. Agora a pessoa consome 50 gramas. Opa! Então realmente já não temos essa questão. Mais uma milésima, enésima, quinquagésima vez, Carol, não existe alimento inflamatório. O que existe é um estilo de vida inflamatório. E no período pós-cirúrgico, acabei de passar por isso, você precisa ter uma alimentação adequada para otimizar o processo de recuperação, para que o seu organismo não esteja preocupado. Vou falar de uma maneira muito simples, você que é profissional me desculpa, tá? Mas é a mesma coisa, o seu corpo está totalmente focado, vamos imaginar que você colocou uma prótese de silicone. O seu organismo está lutando ali para fazer esse processo de cicatrização. Você teve uma agressão enorme naquele local e você está atrapalhando todo o seu sistema imune, colocando um monte de lixo no seu corpo para realmente ali, o seu corpo ter que restabelecer uma inflamação crônica gerada por um estilo de vida errado, entre eles a alimentação. Então aquele exército, ele precisa ir para a cicatriz, ele precisa ajudar você de outras maneiras também, ajudando nos outros pontos que você está causando, ou seja, você está jogando contra você mesmo. Então você precisa ter um estilo de vida envolvendo alimentação com uma característica anti-inflamatória. Isso pode entrar, claro, alimentos em geral e também até mesmo suplementos. Eu gosto muito de suplementação nessa fase, porque o estresse oxidativo está lá no teto, então é o momento de você utilizar alguma suplementação antioxidante. Sim, é um momento extremo. Agora, a pessoa está num momento pleno da vida, não tem nada gerando estresse oxidativo. Para que ela vai colocar antioxidantes extras, né? Então aí é mais uma vez o contexto. E muita atenção com o intestino, Carol, porque muitas vezes na cirurgia nós temos ali algumas medicações que afetam muito a motilidade intestinal. O fato de você estar acamada também prejudica o seu intestino, gera uma disbiose, vai te gerar vai afetar as suas emoções. Afetando as emoções, você come mais e vai virando um ciclo vicioso e péssimo aqui para sua saúde. Rapadura, pronto, aí outro excelente alimento que podemos estar utilizando ali em quem tem um treino intenso, um volume intenso e tem uma característica, uma ótima sensibilidade insulínica para isso, pré e pós-treino usar ali a rapadura. Poxa, por que não, né? E voltando aqui no amendoim, é um alimento com alta densidade energética, então ele pode ser fantástico para aquela pessoa que está desejando aumentar o seu peso, que tem um metabolismo muito acelerado, um gasto de energia muito grande, pode ser interessante, ao passo que para aquela outra pessoa que está com gasto de energia limitado, ela não necessitaria de tanta energia assim. Aí é o lado comportamental. Eu não tenho pasta de amendoim na minha casa. Por quê? Porque eu gosto demais daquele troço. Se eu coloco aqui um pote de pasta de amendoim, cedo ou tarde eu acabo com ela, né? Cedo ou tarde eu acabo com ela, né? Porque eu gosto muito, é algo assim que me instiga a vontade de estar comendo, pegar um dia que eu esteja muito feliz ou muito triste, sentar na frente da TV e aí pessoal, né? Não tem jeito, você precisa tirar da frente aqueles gatilhos que podem te levar no caso aqui da alimentação, ter uma fuga daquela sua rotina alimentar usual. Aí a questão da quantidade. Eu tenho dificuldade absurda em comer pouco. Essa história eu não gosto de chocolate, mas por exemplo, se eu gostasse muito, um pedacinho de chocolate todo dia, para mim não funciona. Ou é a barra ou é nada. Então eu fico com nada e de vez em quando eu como a barra. Simples assim, pessoal. Não venha com mimimi de não, você precisa ajustar esse comportamento. Pô, tô aqui, exames adequados, tô saudável no sentido até dentro do estilo do que eu busco com relação a objetivos estéticos. Para que eu vou ficar lá me ajustando aquilo que está dando certo para mim há tanto tempo, né? Tem que ser realista, cada um tem o seu perfil, né? Tem gente que consegue comer um bis e guardar, ou eu como a caixa inteira ou eu não como. Então eu prefiro não comer,
E de vez em quando, se eu encontrar uma, eu vou comer inteira e pronto. Mas eu também não vou descer lá no meu mercado para comprar uma caixa de bis para comer na frente da TV. Não existe isso também. Aí já realmente, aí eu concordo que é realmente ali algo para ser trabalhado nessa questão, né? Mas tudo que é dentro de uma consciência, ok. Bom, pessoal, esse assunto é gostoso, assim, né, da gente ir, né, e batendo um papo falando a verdade, falando o mundo real, pessoal. Porque o que eu mais vejo é essa ilusão, né, de realmente falarem numa teoria maravilhosa, mas e a prática? E o dia a dia, como é que é, né? Vamos falar aqui que então eu não gosto de tomar sorvete. Não, eu não tomo sorvete todo dia porque eu não quero ficar gordo, porque se fosse pelo que eu gosto, se a gente fosse fazer tudo aquilo que a gente gosta, poxa vida, né? A vida seria até sem graça, porque nós funcionamos com regras, com desafios, com objetivos. Então essa visão extremamente flexível da nutrição hoje, onde pode tudo, né? Emagreça comendo o que gosta. Tenha sucesso profissional estudando o quanto que você gosta. Não existe. Quer ter sucesso profissional, você vai ter que estudar igual um cavalo. E quando você estiver cansado, você estuda mais ainda. Enfim, vai fazendo isso por anos e anos e anos e anos, que um dia você chega lá, igual eu pretendo um dia chegar lá. Até recentemente eu palestrei num grande evento aqui em São Paulo, foi o Arnold Conference, e mais de 1000 pessoas, um evento muito bonito, e a minha mãe viu no Instagram, né? E eu saí do evento e fui na casa dela, né? Pra gente jantar, não lembro, né? Dela, filho, que legal, eu vi o evento, né? Nossa, tinha bastante gente, né? Filho, continua assim que um dia você chega lá. Mas assim, ela falou verdade, ela não falou brincando, ela falou sério. E é verdade, um dia eu chego lá, não cheguei no topo e estou muito longe do topo. Até porque se você um dia achar que você chegou ao topo da sua profissão, aí eu vou dizer que o buraco é o próximo passo, né? Porque, sem dúvida alguma, quando a gente acha que a gente sabe tudo, que a gente não tem mais nada para aprender ou mais nada para conquistar, danou-se, né? Aí a depressão é o próximo passo, né? Ou então, pela arrogância, pelo ego, você certamente vai pisar num buraco e vai desabar rapidinho, muito mais rápido do que o tempo que você levou para subir. Bom, pessoal, então é isso, espero ter ajudado, é um assunto para a gente voltar em outras situações, mas finalizando, não existe alimento totalmente bom ou totalmente ruim fora de contexto. A gente precisa compreender para quem, quando, qual objetivo, qual que é a situação, fatores emocionais, fatores comportamentais e várias outras circunstâncias que muitas vezes não estão no prato, mas sim estão no seu estilo de vida. Um ótimo dia para todos vocês.